Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Vilela Veiga e esse aqui é o canal do Penal. No vídeo de hoje vamos falar sobre prisão preventiva. Mas antes, se você não é membro, por favor se inscreva, dá lá sua curtida e qualquer dúvida que você tiver, dê seu comentário que eu sempre respondo. Se quiser me seguir nas redes sociais, acesse o Instagram lá no @Rodrigo Vilela Veiga. Bom gente, prisão preventiva. O que é a prisão preventiva, gente? É uma prisão de natureza cautelar, ou seja, é a privação da liberdade de alguém cautelarmente, feita pelo juiz de maneira fundamentada durante o inquérito policial ou a ação penal, bastando que eu preencha os requisitos legais que vão autorizar a prisão preventiva. Um detalhe muito importante em ser levado em consideração é que a prisão preventiva é a exceção. A regra é que pessoas acusadas por crimes respondam, seja ao inquérito, seja à ação penal, em liberdade. Portanto, a prisão preventiva é uma exceção. E isso é facilmente observável com a leitura do artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal, porque ele fala justamente isso. E mais, ele ainda exige que só vai haver prisão preventiva caso não se consiga substituir a detenção por alguma daquelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. Então gravem isso, a prisão preventiva é uma exceção. Na regra, pessoas acusadas de crimes devem responder aos processos em liberdade, tá certo? Bom, continuando aqui, gente, nós temos basicamente, tá, doutrinariamente falando, vamos dizer assim, 3 tipos de prisão preventiva. A primeira delas é chamada autônoma, é aquela em que há um pedido do Ministério Público ou a representação do delegado de polícia e o juiz determina a prisão dentro dos requisitos legais lá que eu tenho do 311 ao 313. Tem também a chamada conversão da prisão em flagrante. Quando nós temos a chamada audiência de custódia, o juiz, após a oitiva do Ministério Público e da Defesa, determina ou não que o sujeito permaneça em liberdade. Então, há o que se chama, né, de conversão da prisão preventiva, em flagrante em preventiva, nos termos do 310 ali do CPP. Tá? Isso aqui é importante, tá? É uma questão, uma discussãozinha interessante. E por fim, gente, em substituição de medidas cautelares descumpridas. Então o sujeito descumpre a cautelar que lhe foi imposta, ao descumprir essa cautelar, ele pode ter a sua prisão, então, sua prisão decretada, justamente por descumprir a cautelar. Bom, esses são os 3 tipos, vamos dizer assim, de prisão preventiva, tá? E aí eu tenho uma questão interessante para vocês, tá? Que é um entendimento não só meu, mas de vários autores, que é que não cabe mais prisão preventiva de ofício. Ou seja, o juiz não pode mais, sem provocação de ninguém, mandar ou prender alguém preventivamente, tá? E, portanto, deve haver sempre o quê? O requerimento do Ministério Público, do querelante, ou uma representação do delegado de polícia. Então, é necessário esse pedido. Sem esse pedido, eu não poderia ter prisão preventiva. Por que eu estou falando isso, gente? Olha só que interessante. Nós temos aqui, ó, em cima e embaixo, a redação do artigo 311 do Código de Processo Penal, em cima, antes do pacote anticrime, abaixo, após o pacote anticrime. Tá? Então aqui é o que está valendo, aqui era a lei anterior. Percebam que no artigo anterior, dizia ali, né, decretado pelo juiz, de ofício. Essa expressão foi retirada aqui, percebam isso? Então foi retirada do código. Então o 311 atual não prevê mais a prisão de ofício. Sendo assim, me parece a interpretação mais correta a ser dada nesse caso é que não caberia mais prisão preventiva decretada de ofício pelo juiz, justamente porque ele foi retirado do código. Existem autores, isso é importante, eu até vou voltar aqui, que entendem que esta conversão aqui pode ser feita mesmo que não haja pedido do Ministério Público, tá? O que eu acho completamente descabido, mas há quem entenda dessa forma, tá? Mas me parece que a ideia é essa, tá? Como foi retirado do artigo essa questão da prisão de ofício, não seria mais possível que o juiz de ofício determinasse a prisão preventiva, devendo aguardar o quê? O pedido do Ministério Público, do querelante, do assistente ou a representação do delegado de polícia. Bacana? Bom, questão bem importante também que tem que ser dita agora, gente, que também é uma novidade, que também entrou com um pacote de crime agora no nosso Código de Processo Penal. Quando eu falo agora, né, isso foi ano passado, esse vídeo aqui está sendo gravado em 2021, isso entrou em vigor em 2020, então só para ficar bem claro isso, é essa ideia aí, gente, de se mostrar
contemporaneidade da medida. Ou seja, para que eu possa prender alguém preventivamente, como se trata de algo cautelar, não faz sentido que entre os fatos e a prisão decorra muito tempo, porque perde a natureza cautelar. Por isso a ideia do artigo 316, que eu vou ter que ter o quê? A tal da contemporaneidade, ou seja, os fatos devem ser atuais. Eu não posso prender alguém preventivamente por fatos passados. Essa é a ideia do artigo 312. Tranquilo? 316, desculpem. E um ponto muito importante, gente, um ponto muito importante é que nós temos agora, no artigo 315, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, um dispositivo que nos vai dizer o que é e o que não é uma decisão fundamentada. Isso é muito legal. Então agora, no artigo 315, parágrafo 2º, tu vai saber o que não é fundamentação. Afinal de contas, a decisão que determina a prisão preventiva tem que ser fundamentada, tem que ser justificada. E aí, o que não é fundamentação? Então, tu tem lá, por exemplo, né, inciso 1, se a decisão se limita a citar os trechos da lei sem informar a sua conexão com o caso concreto, não é fundamentação. Então está hoje no inciso 1. Então não há dúvida mais. Várias e várias prisões preventivas são decretadas simplesmente o quê? Citando o texto legal. Isso não é fundamentação. A prisão será considerada o quê? Ilegal. O que mais nós temos, gente? A questão do inciso 2, empregar conceitos genéricos, conceitos jurídicos que não servem para nada, sabe assim, absolutamente indeterminados, também não é fundamentação. Esse inciso 3 aqui é sensacional. Invocar motivos que servem para fundamentar qualquer decisão. Isso aqui também é importante. Porque se serve para qualquer uma, quer dizer que não é fundamentação ligada ao quê? Ao meu caso concreto. E quando eu falo em fundamentação da prisão preventiva, eu estou falando do quê? Ligação ao meu caso concreto. Essa é a ideia, por isso tem que ser. Uma outra questão importantíssima, tá, gente? É que a prisão preventiva deve ser decretada quando? Durante o inquérito policial ou a ação penal. Basta o quê? Que eu tenha os requisitos que assim determinam a prisão de alguém. E o artigo 316 garante que o juiz pode, de ofício, né, assim, rever a prisão preventiva, né, revogá-la se for o caso. Vamos ver no finalzinho que hoje em dia, inclusive, a ideia de que a cada 90 dias essa decisão tem que ser revista. É o que está aqui colocado aqui, gente. A prisão preventiva ela não tem um prazo, então nós não temos um prazo assim como temos na temporária. A prisão temporária, aquela que é regulamentada na Lei 7960/89, aquela prisão ela é por 5 dias em crimes comuns, 30 dias em crimes hediondos, renovável por igual período, uma única vez. A prisão preventiva não tem isso. Nós não temos um prazo pré-estipulado assim, não, ela vai durar X dias. O importante é que alguém estando preso, eu preciso cumprir os prazos que o Código de Processo Penal determina. É isso que é importante. Cumprindo os prazos, não há problema. Se eu não cumpro os prazos determinados pelo Código, aquele que está preso poderia alegar o que se chama de excesso de prazo e pleitear a sua libertação. Bom, e aí o que eu falei para vocês anteriormente, hoje nós temos uma obrigação daquele que decretou a prisão preventiva, ou seja, da autoridade que mandou que se prendesse, seja o juiz em primeiro grau, ou o tribunal, ou até o STJ, ou até o STF, de que a cada 90 dias faça uma revisão dessa prisão preventiva. Para quê? Para verificar se os requisitos subsistem, se ainda há necessidade de se manter a prisão preventiva. Por isso, a cada 90 dias, eu vou ter que revê-la para evitar que eu esqueça alguém preso. É mais ou menos essa a ideia da nossa legislação. E é uma medida muito bem-vinda, tá? Que se revise as prisões preventivas. Tá? Isso é importante mesmo. Quais são os requisitos, gente? Olha só. Eu vou colocar para vocês agora 3 slides, tá? Que vão trazer requisitos, tá? E aí, tu vai ter que preencher alguns deles para ter prisão preventiva. Eu vou explicando cada um deles, tá? Nesse primeiro slide aqui, nós temos que preencher esses 3 requisitos. Quais sejam? Primeiro, prova da existência do crime. Olha só, essa prova da existência do crime não é aquela prova assim definitiva, aquela prova irrefutável necessária para a condenação de alguém. Não é essa prova. É alguma prova que o crime efetivamente existiu. Da mesma forma, quando eu falo em indício de autoria, eu não estou falando em prova da autoria, eu não preciso ter
absolutamente demonstrada a autoria, mas sim indícios que apontem que aquele sujeito, em tese, praticou aquela infração penal que eu teria provado. E mais, gente, olha só, o perigo gerado pelo estado de liberdade do sujeito. Isso também entrou no código agora com o pacote anticrime e é importante justamente pela ideia de que se é uma medida cautelar, tem que haver algum tipo de perigo em manter o sujeito solto. Essa é a ideia. Então, o juiz deve fundamentar essas três questões aqui obrigatoriamente para ter prisão preventiva decretada. Segundo quadro que deve ser fundamentado. Aqui, presta atenção, basta que o juiz encontre uma dessas quatro causas aqui. Basta uma delas. Então eu preciso das três primeiras do primeiro quadrinho e uma dessas quatro aqui, ó. Basta uma delas. Basta uma delas. Quais são? Primeiro, garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública é uma fundamentação de prisão preventiva muito criticada pela doutrina, porque ela é subjetiva. É um ato subjetivo. O que seria a garantia da ordem pública? Por isso que muita gente critica essa utilização. O STJ tem uma posição de que a garantia da ordem pública estaria ligada à reiteração criminosa. Então, o sujeito que sempre pratica crimes reiteradamente justificaria sua prisão como garantia da ordem pública. Eles entendem que a gravidade absurda de um delito, né, por exemplo, drogas, uma grande quantidade de drogas também fundamentaria uma ideia de prisão preventiva. Então, tu tem que verificar isso aqui, a garantia da ordem pública, em cada caso concreto. O que tem sido mais utilizado é a ideia da reiteração de condutas ou da periculosidade absurda da infração penal praticada, segundo a jurisprudência do STJ. Garantia da ordem econômica. Essa também é uma situação criticada pela doutrina. Ela foi incluída aqui no nosso código com a lei antitrust, essa lei que incluiu aqui a garantia da ordem econômica, e há quem sustente que é uma medida ineficaz e desproporcional. Seria prender alguém que, com suas atividades, coloque em risco o bom funcionamento da economia nacional. Se sustenta que bastaria fazer a cessação da atividade nos termos do artigo 319 do CPP, seria muito mais eficaz do que prender o sujeito preventivamente. Terceira possibilidade, terceiro requisito, né? Terceiro requisito possível, assim, conveniência da instrução criminal. O que é isso? O juiz terá que demonstrar que aquele sujeito em liberdade coloca em risco a produção de provas, seja a produção de provas no inquérito ou a colheita de elementos de informação no inquérito policial. Então, produção de provas da ação penal ou colheita de elementos de informação no inquérito policial. Professor, o que são elementos de informação? Assiste o nosso vídeo lá que fala sobre provas, tu vai entender essa distinção entre elementos de informação e provas no processo penal. Bom, então o indivíduo que bota em risco isso, por exemplo, destruindo provas, ameaçando testemunhas, ameaçando o magistrado, ameaçando o promotor, esse sujeito deve ser preso por garantia por conveniência da instrução criminal, ou pode ser preso, né? E a terceira questão, e o quarto requisito, o último deles, desse quadrinho aqui, é assegurar a aplicação da lei penal. Quando é que eu uso isso? Quando eu tenho, né, elementos concretos que indiquem que aquela pessoa vai fugir, vai se, como se fala lá no jargão, né, vai se evadir do distrito da culpa, né? Assim o cara vai desaparecer. Essa é a ideia. Nesse caso, eu posso prendê-lo para assegurar a aplicação da lei penal. Então, para ter preventiva, eu preciso daqueles três elementos do primeiro quadro, um desses aqui, basta um deles, e mais agora o terceiro quadro, gente. Primeiro, crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos. Então, esse é um elemento objetivo, né? Basta verificar qual é o crime que o sujeito é acusado, verificar se ele é doloso e se a pena máxima prevista abstratamente é maior do que 4 anos. Não cabe prisão preventiva em crime culposo. Há quem sustente que sim, por um detalhezinho assim, mas eu entendo que não há a possibilidade, justamente por essa vedação ali do inciso 1 e pela ideia de que qual seria, né, a periculosidade do sujeito ficar em liberdade, que é justamente esse primeiro quadro que nós vimos aqui agora, este primeiro quadro aqui, ó, qual seria o perigo gerado pelo estado de liberdade dele se o crime foi culposo, se o crime não foi querido, se ele não tinha a intenção de praticar o crime. Então não faz sentido, por isso que eu entendo também que não há a prisão preventiva em crime culposo, só em crime doloso.
ou se o cara for reincidente, ou se envolva violência doméstica e familiar contra a mulher e criança, idoso e tal, e ele não cumpriu algum tipo de medida protetiva anteriormente determinada. Ou ainda, se ele houver dúvida sobre a sua identidade e ele não fornecer elementos para identificá-lo. Então, basta um desses 4 aqui. Então, a fundamentação da prisão preventiva vai levar em consideração o primeiro quadrinho, o primeiro quadro que nós vimos ali, que trata, né, da indício de autoria, materialidade e a questão do perigo de liberdade. Segundo quadrinho, ordem pública, ordem econômica, conveniência ou aplicação da lei penal, um dos 4, ou esses 4 aqui. Mais o que? A ideia de que, neste caso concreto, não caberia a substituição pelas cautelares do artigo 319 por X motivo. Isso tem que ser fundamentado. O magistrado tem que dizer o porquê. O Código fala que não cabe prisão preventiva como ideia de antecipação de pena ou antecipação de punição, tá? Isso é importantíssimo, porque muitas pessoas pensam que a prisão preventiva ela é uma pena, e não é. Ela é uma cautelar necessária como exceção em alguns casos. Então, o Código hoje é bem claro, dizendo que não cabe preventiva como antecipação de pena ou encerramento de inquérito policial, o que é que seja. Segunda hipótese, não cabe preventiva quando o sujeito que praticou o crime está naquelas condições do artigo 23, inciso 1, 2 e 3 do Código Penal. Ou seja, legítima defesa, estado de necessidade. Então, se for claro que o sujeito agiu em legítima defesa, não faz sentido prendê-lo preventivamente. E a última hipótese, claro, se for possível substituir a prisão por uma das cautelares do artigo 319. Há mais uma questão também interessante, gente. O Supremo Tribunal Federal, em 2018, disse que mulheres que tenham crianças até 12 anos incompletos, ou seja, crianças, conforme o ECA, né, sejam mãe de crianças ou estejam grávidas, devem ter sua prisão preventiva convertida em prisão domiciliar, salvo se elas praticaram crimes violentos contra essas crianças, né, as próprias crianças delas, né, ou que o juiz fundamente concretamente o motivo de levá-las para a prisão preventiva. Então esse HC coletivo que foi dado pelo Supremo Tribunal Federal leva à ideia de que, em regra, mulheres grávidas ou com filhos de até 12 anos incompletos tenham a sua prisão, em regra, né, convertida de preventiva para a prisão domiciliar. Certo, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Qualquer dúvida, deixe seu comentário que eu sempre respondo. Um abração!